Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando cada um dos irmãos. Eu quero declarar que eles vão desfrutar de revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Abra os olhos, abra o entendimento, ministre no coração deles vida, fé. Ó Deus, aquele que chegou aqui abatido, desanimado, cansado, ó Deus, que o Senhor possa renovar as forças dele. Tua palavra diz que: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Hoje é dia de alívio. Hoje é dia de eles tirarem todo o fardo e peso das costas e pegarem o jugo do Senhor, que é leve e suave. Remove toda seta do inimigo que tem trazido angústia, ansiedade, medo, tristeza, pânico no coração deles. Que esses dardos inflamados caiam por terra, em nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo e declaro, ó Deus, que eles irão desfrutar de uma semana poderosa em Deus, uma semana cheia de fé, cheia de alegria, com uma santa expectativa em coisas boas, porque eles têm a convicção que eles têm no céu um Pai bondoso que está, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém e amém. Aleluia. Amém, amados. Você não está sozinho. Fala isso para o seu irmão aí do lado. Aleluia. Aleluia. Amados, essa palavra é uma palavra de consolo. Olha aqui para mim. Talvez você está me ouvindo aqui. Você vai falar: pastor, eu estou completamente em paz. Estou vivendo um tempo como os dias de Salomão. Me ajuda aí, irmãos. Na época do rei Salomão não havia guerras ao seu redor. O rei Salomão desfrutou de paz durante o seu reinado. Você pode estar assim hoje. Não vou nem pedir para você levantar a mão para não gerar inveja em ninguém. Amém? Amém? Mas olha aqui para mim. Olha só. Talvez você está aqui hoje angustiado. Talvez você está muito preocupado com algo. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas você que fala: pastor, mas eu estou tão em paz, estou vivendo os dias tão bons. Olha, tudo é aprendizado. Porque nós sabemos que no mundo tereis aflições. Tem de bom, eu não estou profetizando aflições, mas nós iremos passar. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É o que diz o Senhor Jesus. Amém? Então eu quero que você hoje possa entregar tudo nas mãos do Senhor. Não seja tão duro com você, não fique debaixo de culpa, de condenação, de acusação, porque de repente você está olhando aqui para mim e fala: pastor, foi eu que gerei tudo isso. De repente você fala: pastor, eu estou vivendo um tempo difícil, mas eu sou o culpado. Eu é que tomei o caminho errado. Eu é que fiz o que não deveria fazer. Olha, mas até mesmo para isso, a favor de Deus. No Salmo 1, coloca o Salmo 1 aí para vocês. Perdão, Salmo 1 não, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Olha só, Ele me faz, fala assim, volta lá, Ele me faz. Fala: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me. Fala: leva-me. Ele me leva para junto das águas de descanso. Fala assim: Ele refrigera a minha alma. Está vendo que tudo é Ele? Pastos verdejantes, águas de descanso, refrigério na alma, tudo é Ele, amém? Guia-me. Fala assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Então está vendo que tudo é Ele. Ele me faz, Ele me guia, Ele me leva. Agora vamos lá. Pode passar. 4. Verso 4. Salmo 23, verso 4. Travou. Agora vamos lá. Ainda que fala eu. Está vendo que Ele te leva para bons lugares,
para coisas boas, mas tem hora que nós é que vamos, ainda que eu ande. Porque muitas vezes nós andamos no vale da sombra da morte, e não é Deus que leva você para o vale da sombra da morte. Mas se por um acaso você passar pelo vale da sombra da morte, olha só, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Fala assim, graças a Deus. Por mais que talvez você mesmo é que foi para esse caminho, com as suas pernas, com os seus braços, com as suas tomadas de decisões, eu preciso falar algo para você, há livramento para você. Fala assim, graças a Deus. Ele vai estar contigo, e o que é necessário, você entregar os seus desafios, entregar a situação sua financeira, entregar essa situação frustrante, tudo nas mãos do Senhor, amém? De repente você está aqui esgotado, tentou de tudo, você está tentando e não sai. Hoje é dia de você ser renovado na sua fé. Você vai ouvir a história de um homem de Deus, que pensou até mesmo em tirar a sua vida, e Deus mudou a sua história. Deus mudou ali a sua sorte. Então, de repente você está aqui e fala, pastor, nossa, eu estou com minha mente esgotada, eu estou visualizando só os piores cenários. Eu olho para a minha situação na minha casa, olho para o meu casamento, olho para as minhas finanças, mas eu só vejo um cenário ruim, triste, de um fim péssimo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus tem pensamentos bons a seu respeito. E a boa obra que Ele começou, Ele há de cumprir na sua vida. Fala assim, eu creio, eu recebo. Amém? De repente você está olhando para os seus resultados, você não está feliz com eles. Amados, eu preciso falar algo aqui para você. De repente você tem lutado, sabe com o quê? Com o seu temperamento. De repente a sua maior luta é contigo mesmo, é com seu temperamento, talvez explosivo, ou talvez com a atitude sua passiva, e você tem orado por isso, colocado diante de Deus, mas não tem acontecido nada. E aí você pergunta, mas por quê? Por que isso não acontece? E aí bate um desespero. Eu preciso falar algo para você, está lá no Salmo 61, verso 2 e 4, olha só aonde que você tem que ir. Quando o meu coração está sobrecarregado, leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu. Cristo vai para lugares altos, porque lá Ele está sentado. Pois tu fostes um abrigo para mim, uma torre forte do inimigo. Permanecerei no teu tabernáculo para sempre, e eu confiarei no abrigo de tuas asas. Amados, o que nós precisamos é ir para esse lugar, debaixo das tuas asas, na rocha forte, num lugar alto. Qual que é, então, o nosso caminho, quando você se vê, se você se depara com uma situação como essa? Você tem que ir para o Senhor, porque há um abrigo, há um lugar de proteção, há um lugar onde você vai ficar debaixo das asas do Senhor. Salmo 91, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Esse é o nosso lugar, nós somos chamados para ir para esse lugar. Nós falamos no culto passado a respeito de descanso, e hoje eu quero continuar dando a ênfase sobre esse local, essa posição, essa atitude. Quantos querem desfrutar de descanso? E para essa torre forte, amém? Então, Ele conhece e se preocupa com você, Ele ama você. Olha só o que está no Salmo 13, 1. Que de repente você faz algumas perguntas para Deus, fala, Deus, mas por que isso? Por que até agora? Olha só o que diz o salmista: até quando, ó Senhor? Quem é que está falando isso para Deus? Não precisa levantar a mão não, mas tem gente aqui que está falando, até quando eu vou viver isso? Você está lá no banheiro,
De repente tomando banho, pensando, fala, Deus, até quando? Até que dia? Já se passaram 10 anos de conversão, mas as coisas ainda não mudaram. Até quando? O salmista diz isso também. Fique em paz, porque um homem de Deus também disse isso. Esquecerá de mim para sempre? Essa situação não vai mudar, o meu casamento vai mudar, o filho que eu espero não chega, o que eu tenho está perdido, as minhas finanças não mudam, até quando? Até quando? O Senhor esqueceu de mim? Olha só no Salmo 77:7, o Senhor me rejeitará para sempre, e não será mais favorável a mim? Preciso falar algo para você, porque tem hora que você fica acusado só de pensar isso, mas eu sei que você fala, porque eu também falo. Tem hora também que eu pergunto para Deus, falo assim, por que as coisas não aconteceram? Será que é porque eu não creio? Será porque eu não tenho fé? Senhor, por que ainda não aconteceu? Olha, um salmista, um homem de Deus também perguntou, ou seja, todos nós temos uma luta, uma batalha, que talvez essa se prolongue por mais tempo. Todos nós temos uma área na qual é um telhado de vidro, onde qualquer pedra que joga, bate lá e quebra. Isso faz parte do trabalhar de Deus em nossas vidas. Fala assim, amém. Mas o que nós precisamos fazer? Continuar crendo. Deus não esqueceu de você. Deus não te rejeitou. Pastor, e as minhas falhas? Eu tenho errado tanto, eu tenho pecado tanto, Deus me rejeitou pelas minhas falhas. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei que vades e dei frutos e frutos que permaneçam. Essa é a palavra de Deus. Não é você que escolheu a Deus, mas foi Ele que te escolheu antes da fundação do mundo. Antes de você ter nascido, Deus já sabia o seu nome, e Ele já havia te escolhido, e te separado, e te predestinado, para ser santo e irrepreensível do Senhor. Então as suas lutas, suas falhas, para isso que Ele veio, Jesus veio, Ele é a provisão para os nossos pecados, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que também de repente você fica pensando e atribuindo a toda derrota sua, toda dificuldade, por causa do seu pecado. Jesus não teve nenhum pecado, e nem por isso Ele não teve adversários. Estou te dando uma resposta aqui, uma palavra de sabedoria. Jesus teve algum pecado? Jesus cometeu algum pecado? E Ele teve dificuldades? Teve lutas? Fala assim, vira para o seu irmão e fala assim, meu irmão, fique em paz, você é eleito, você é escolhido, o sangue de Jesus cobre os seus pecados. Você é amado de Deus, você precisa entender que Deus está no controle da sua vida. Eu quero falar sobre o profeta Elias, amém? Ele era um homem poderoso em Deus. Tiago 5,17, coloque aí para nós. Tiago 5,17. Elias era homem semelhante a nós. Fala assim, Elias era semelhante a nós. Olha para o seu irmão e fala assim, Elias era semelhante a você. Aleluia. Agora vamos lá, quem que era o profeta Elias? Está lá em 1 Reis capítulo 17, ele entra ali na Bíblia de supetão no capítulo 17, e olha só, ele diz, então, verso 1, então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, que era o rei maligno que havia sobre Israel, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, ou seja, ele era um homem no qual vivia diante da presença de Deus, nem orvalho, nem chuva haverá nesses dias, nesses anos, segundo a minha palavra, e por 3 anos não choveu. Irmãos, então, olha só, então Deus, o apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu a epístola do Novo Testamento, disse que você e eu somos homens semelhantes a Elias. Fala assim, uau.
Está vendo que tem poder na sua palavra? Esse homem, Elias, olha só a história dele, ele falou isso, e o que aconteceu? E por 3 anos não choveu. Teve seca, porque o povo de Israel estava atribuindo a Baal, né, que era o Deus que dava, né, derramava chuva do céu. E também eles adoravam outros deuses. O povo de Deus estava adorando a outros deuses. E aí Elias, enviado da parte de Deus para poder, né, trazer ali uma palavra, né, de alerta para os judeus, os hebreus, falou: olha, os judeus falou: olha, então a partir de agora não vai cair mais chuva, para que você veja que Baal não é o seu Deus. Durante 3 anos não haverá chuva. E aí o povo realmente viu que Elias era um homem da parte de Deus, e que Baal não era Deus. Mas olha só, além disso, irmãos, preste atenção aqui comigo, só para lembrar você, Elias, depois que ele fez isso, Deus levou ele, né, para um ribeiro, um riacho, e lá, você sabe como é que Deus cuidou dele num tempo de seca? Mandou corvos para levar peixe e pão para ele. O ribeiro secou, e aí ele vai para a casa de uma viúva que tinha um filho, mas chega naquela casa num tempo de seca, aquela viúva tinha um pouco de farinha e vasilhas com um pouquinho de azeite. E aí ele vai e libera a palavra de Deus, e ali não deixa mais, né, não desaparece mais ali o azeite em cada botija, e ela teve pão para comer durante o tempo de seca. Mas Elias era um homem de Deus, eu quero que você entenda quem era Elias. E aí Elias era um homem de Deus, e aí durante esse tempo ele ficou ali guardado. Só que chegou um belo dia, Deus falou assim: vai lá até Acabe e fala para Acabe que agora vai ter chuva. E ele vai a Acabe e fala: agora vai ter chuva. E faz o seguinte, reúne aí os profetas de Baal, de Astarote, e reúne todos aí, vamos ver se eles realmente mandam um sinal do céu. Nós vamos colocar aqui um animal, né, que foi sacrificado, vou derramar água aqui em cima, e eles vão orar e vão ver qual que é o Deus que manda fogo do céu. E aí chega, eles fazem ali todo o ritual e nada acontece, e de repente Elias vai falar: vocês já fizeram tudo? Pronto, agora eu vou fazer. Ele faz uma oração e fogo desce do céu sobre o sacrifício e, né, sobre todo ali aquele altar. E todos ficam espantados e falam: nossa, há um Deus em Israel, só o Senhor é Deus. E aí aquela nação idólatra se converte, viu que realmente Baal não era Deus, e ele faz algo extraordinário, e depois vira para Acabe e fala: olha, vai chover, hoje eu vou orar e hoje vai chover. E assim aconteceu. Será que Elias era homem de Deus? Sim ou não, irmãos? Sim. E depois disso ele falou e realmente choveu. Agora, preste atenção, queridos. Eu sei que talvez você não orou e fogo não desceu do céu. Talvez você não orou e apareceu um corvo levando macfish, pão e peixe. Talvez você nunca fez multiplicar azeite na botija. Mas eu sei que Deus fez milagres na sua vida, sim ou não? Sim ou não? Já teve dia que você falou assim: Deus, não tem saída, e Deus não trouxe saída? Deus já trouxe provisão para você nos dias maus. Tem pessoas aqui, estou até olhando ali para uma irmã, a filha da ministra Nossa de Louvor, a mãe, né, da ministra Nossa de Louvor, ela passou por um tempo difícil, não é isso? Levanta a mão, eu esqueci o seu nome, precisando de um milagre, e Deus não te deu um milagre? Sim ou não? Ela estava lá no leite UTI, o marido lá já desesperado, a filha, todos os sinais ali caminhando para perder a sua vida, mas Deus operou um milagre. Quantos aqui já desfrutaram de milagre? Faz assim com sua mão. Fala assim: o meu Deus é um Deus de milagre. Aleluia. Mas olha só, então, Deus, Ele mostrou para você que Ele é Deus. Ele já mostrou. Quantos aqui já viram que Deus é Senhor na sua vida? Você já viu o impossível acontecer, mas por que agora de repente você está me olhando e hoje está aqui falando assim, está de repente desanimado? Esse mesmo homem de Deus que fez tudo isso, sabe o que ele foi acometido? De uma
depressão. Depois que ele falou que ia chover, a mulher do rei Acabe, que era pior do que ele, virou e falou assim: olha, é certo que Elias vai morrer, avisa para ele. Irmãos, preste atenção, olha aqui, vem aqui comigo, porque eu quero que você traga isso para a sua vida, o entendimento. Ele destruiu 400 profetas, 450 profetas. Foi 400 de Baal e 400 de Astarote, de Azera. 450. Imagina só, um monte. Fogo do céu. Aí uma mulher levanta e fala: olha, eu vou matar ele. Sabe o que ele fez? Ele foi para debaixo de uma árvore, deitou e pediu a morte. Preste atenção. O que é que esse homem tinha antes? Que ele era tomado de fé, cheio de ousadia, e depois ele ouve uma palavra de uma mulher que fosse de um homem, e ele é cometido de um medo, foi atemorizado, angustiado. Olha aqui para mim, vem para cá, você tem que entender isso, porque isso acontece conosco. As coisas de Deus, do Velho Testamento, é sombra do Novo, mas sabe o que acontece hoje? O diabo fala na sua mente, não tem chance. De repente você já pagou dívidas maiores, de repente você já foi livre de enfermidades mais terríveis, de repente você já teve lutas muito maiores na sua família, mas hoje de repente vem uma vozinha, uma palavra, uma frase, que talvez é dita por alguém, ou por um noticiário, ou por uma mídia social, né, ou um pensamento que brota na sua mente, que fala: olha, não, vai dar certo, vai dar errado. E aí você toma aquilo ali como uma verdade, e você é tomado de medo. Ei, presta atenção, irmãos, eu sou gente como você, já venci tantas batalhas, mas tem hora que uma frasezinha, um detalhezinho, eu sou tomado de repente de um medo. Mas por que isso acontece? Quando você tira o olhar de Deus e olha para você e olha para as circunstâncias. Quando você tem um olhar natural, você é tomado de medo. Fala assim, coloca a mão no seu olho, todo mundo, coloca a mão no seu olho. Fala assim: Senhor Jesus, me livra de ter um olhar natural. Eu quero ver as coisas do céu, do alto. Aleluia. Então nós não somos o povo natural, nós somos o povo espiritual. Então isso que está, preste atenção aqui, porque hoje cadeias serão quebradas, setas serão destruídas, sofismas serão removidos da sua mente, porque de repente você está sendo tomado e o diabo ele coloca ali aquela cena, e aquela situação se torna algo grande demais. Você fala: isso é impossível, não tem saída. Eu quero falar para você: há saída sim. Olha para o alto, todo mundo olhando para o alto assim, fala assim: é do alto que eu recebo, nada tem o homem se do céu não lhe for dado. Amém? Na oração do Pai Nosso, o que é que Jesus fala? Que seja feita a tua vontade, assim como ela é feita no céu. Quando ele fala isso, o que ele está falando? Olha para o céu. Assim como é feita no céu, é feita na terra. Fala assim: o céu é o lugar do invisível, do sobrenatural. Você vai chamar para a terra. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, eu estou enxergando. Tem bênção chegando na sua vida. Tem livramento de Deus chegando. Aleluia. O irmão do teclado, pode subir aqui, por favor. Vença o desânimo. Então vença o desânimo. Irmãos, de repente você está olhando para sua conta bancária, está ficando cada vez mais estranho, vermelho, escuro. Vença o desânimo. De repente você sabe que tem uns boletos esperando lá na caixa de correio. Tem até alguns lugares que alguns irmãos durante um tempo não gostam de passar perto.
a caixa de correio. Parece que tem um monstro lá dentro, o monstro da caixa de correio. Ou e-mail, né? Não, eu recebo tudo por e-mail, pastor. Segunda-feira abri ali o Gmail. Eita, pois é. De repente você recebeu um diagnóstico do médico falando que tem um caroço no seu corpo. Tem um caroço. Mas aí o diabo já lança um pensamento. Fala, isso é câncer. Você vai morrer por isso. Irmãos, eu quero falar algo para vocês. O nosso Deus é o Deus do milagre, do impossível. Remova todo pensamento de morte. Por isso que eu falo, faça o cursão, faça o CTL, faça o seminário. Pastor, já passei da idade. Passou não. Está todo mundo na idade ainda de fazer, amém? Para bom entendedor, pinga a letra. Estou olhando para uns 4 ali, eles estão disfarçando, 6. Eles ficam olhando para o lado, será que sou eu? É você mesmo. Faça o seminário. Você pode fazer em casa, tem telepresencial hoje. Mas conheça as boas novas do Evangelho. Irmãos, olha aqui para mim. Deus tem coisas boas para você. Tem coisas boas para você. Havia uma fama que percorria Israel e Jerusalém. Uma fama na época de Jesus, no qual havia um homem que se dizia o Messias, Jesus, o Nazareno. E a fama era o seguinte, que ele curava os enfermos, que ele ressuscitava os mortos, que ele dava provisão para aquele que estava em escassez, que ele multiplicava os pães e peixes. E qual que era a fama? Deixa eu te falar uma coisa, sabe qual que era a fama de Jesus? Que ele era bom e poderoso. E não era legalista. Jesus não fez nenhum milagre, tendo que perguntar antes se a pessoa era boa ou ruim, se ele tinha pecado ou não tinha. Jesus só perguntava uma coisa: você crê? E a pessoa fala assim: eu creio. Então receba. Irmãos, vem cá, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Porque essa seta que está firme na sua mente é porque você acha que o que vai mudar a sua vida é o seu comportamento. Não é o seu comportamento, é a sua fé. Irmãos, é a sua fé. É a sua fé. Somente a sua fé na obra de Cristo. Não é o seu comportamento. Comportamento é bom? Sim. Mas não é ele que traz à existência o sobrenatural. Porque até ímpios então teria o sobrenatural na vida deles, se fosse só comportamento. Porque tem ímpios que se comportam direitinho, melhor que nós. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Não é o comportamento. Não é o comportamento, é a sua fé. A fé na graça, na bondade. Pastor, mas então é muito fácil. É isso mesmo. Ele morreu na cruz, por mim e por você. E ele diz: crê com o seu coração e confessa com a sua boca e será salvo. A obra foi feita por ele e pelo Pai e pelo Espírito. Crê somente. Eu te desafio a crer. Pastor, mas então vou comportar errado? Querido, quem nasceu de novo não vive na prática do pecado, mas tropeça de dia, de tarde, de noite. Mas Jesus curou quem não merecia. Ele perguntou, irmãos, aquela mulher samaritana cá entre nós, ela estava no 6º homem. Ela era uma predadora, sim ou não? Sim ou não? Sim. Com todo respeito, a senhora Gretchen, eu não sei qual marido que ela está, mas eu posso falar uma coisa? Eu nem sei se ela está com homem ou com mulher agora, não sabe, né? Mas uma coisa eu te falo: e se Jesus aparecesse para ela hoje, num poço, aliás, lá na praia? Pastor, ela não. Essa mulher já fez muita coisa de errado. A mulher samaritana, você acha que ela era a florzinha de Jesus? Por que você acha que ele ia buscar água meio-dia?
Porque ninguém gostava da companhia dela. E quem buscava eram as mulheres as águas. Quem pegava água no poço era mulher, não era homem. Se algum homem pensasse em ir lá e a mulher dele ficar sabendo que a mulher samaritana estava lá e que estava lá perto, o negócio não ia ficar bom. Mas ela ia medir, sabe por quê? Porque nem as mulheres suportavam ela. Mas Jesus vem para ela e faz o quê? Eu sou a água que vai saciar a sua sede. Ele condenou ela? Ele julgou ela? Não. Vou te falar uma coisa, mas depois que ela provou da bondade, o que ela fez? Ela mudou a mente dela. Foi lá e evangelizou sem Jesus pedir. Ela foi servir. Discipuladores, nós precisamos de orar para que milagres aconteçam mais na vida dos nossos líderes, membros, discípulos. Porque quanto mais milagres eles verem, mais eles vão servir. Você quer ter mais líderes? Ore para que eles desfrutam de milagres. Porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês estão lembrados lá da passagem? O povo de Deus estava lá no Egito. Não sei se você sabe, eles ficaram 430 anos. Esse povo, que quando chegou lá, eles se tornaram idólatras. José chegou como homem de Deus, mas preste atenção aqui, olha aqui para mim, amados. Depois aquele povo se tornou idólatra. Os mesmos deuses egípcios, eles adoravam. O povo que era de Deus, pastor, é isso. Eles adoravam deuses egípcios também. Por que Moisés veio com praga sobre os deuses egípcios? Porque o sapo, o Nilo, tudo era um deus egípcio. E ele veio destruindo aqueles deuses egípcios, sabe por quê? Para que o povo de Deus soubesse que realmente só há um Deus em Israel. Agora vem aqui comigo. Esse povo idólatra tinha marido brigado com mulher, marido traindo mulher, um monte de falhas. Não cometa pecado. Não estou falando para você fazer isso. Não é bom, tem consequências. A consequência ainda permanece. Não faça. Mas eu preciso falar algo para você. Esse povo estava cheio de falhas, errando aqui e acolá. Mas aí Deus vira e fala: olha, faz o seguinte, amanhã eu vou trazer juízo. Mas aquela família hebreia que matar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais, e entrar para dentro da casa e comer e desfrutar, essas famílias não vai acontecer nenhum mal. O que aconteceu? O anjo da morte passou. Aí as famílias estavam lá dentro. Aí uns falam: meu Deus, olha só, o vizinho meu egípcio está gritando, o filho dele morreu, está gritando lá, meu Deus, olha só o outro vizinho ali do fundo, que coisa terrível. E ficasse lá morrendo de medo, nem comia direito o cordeiro, nem teve fome, tamanho estresse que não conseguiu comer. Mas tinha uma outra família que estava lá dentro, matou o cordeiro, fez o cordeiro lá, colocou um hortelãzinho, fez uma geleinha, fez ele com sal e uns temperos, sentou à mesa com a família, em paz, comeram. O outro estava com medo, porque ele tinha falhas, cheio de medo. Mas o outro aqui também tinha falhas, mas ele confiou na palavra, na bondade de Deus. Passa o sangue nos umbrais da porta e nenhum mal sucederá a ti. Dois tipos de crente: um angustiado, com medo do que estava acontecendo fora, com medo das suas falhas, e outro aqui em paz, apesar das suas falhas. Ambas as famílias não sofreu nenhum mal. Fala assim: o sangue nos livra da morte. Amados, eu preciso falar algo para vocês. Tem gente que está angustiada aqui porque olha para as suas falhas. Ok, você errou, o seu erro te trouxe até aqui, mas então levanta as suas mãos e fala: Deus, me livra do vale da sombra da morte, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para de olhar para você, para de olhar para o natural, olha para o sobrenatural.
Elias ficou com depressão porque ele esqueceu de tudo que Deus havia feito, esqueceu dos corvos, esqueceu da viúva, esqueceu das vasilhas, esqueceu da ressurreição do filho da viúva que eu esqueci de falar para vocês, esqueceu do fogo que caiu do céu, e ele olhou para o natural, e aí ele ficou com medo. Mas você sabe o que é o melhor? Que mesmo ele com depressão, Deus ouviu a oração dele. Mesmo ele reclamando, com medo, Deus estava presente. Fala assim, graças a Deus. De repente você sente que fracassou, falhou como ministro, marido, esposa, está em depressão, desânimo, pânico, se sente desqualificado, mas mesmo assim Deus está contigo. E o melhor de tudo, sabe o que é? É que o próprio Deus, na Bíblia fala de um anjo, mas ali nós cremos que era o próprio Senhor Jesus, foi lá e deu comida. Deixa eu te falar uma coisa. Lá no Egito, tinha um cordeiro para comer. Elias passando luta, um anjo acorda ele com comida. Falou: Elias, coma, sai dessa depressão, coma, beba. Ele comeu, bebeu e dormiu. Aí ele acorda de novo, coma de novo, comeu, bebeu, e o anjo fala assim: olha, agora você tem a força para caminhar e correr durante 40 dias e 40 noites. Preciso falar algo para você, olha aqui para mim. Deus ainda tem mais para você. Só que quando alto, na qual te faz caminhar e vencer as adversidades, e completar a carreira, e combater o bom combate, e guardar a fé. Está lembrado que Paulo fala isso? Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Elias, no Velho Testamento, comeu uma comida que fez ele correr 40 dias e 40 noites. Vocês estão me entendendo? Eu preciso falar algo para você. Esse não é o seu fim, ainda tem mais uma caminhada, ainda tem mais uma jornada, mas você precisa comer. Preste atenção, queridos, amados irmãos, você e eu precisamos ler as Escrituras, você e eu precisamos gastar tempo em oração, porque isso é comida e bebida que vai te dar força para você vencer as adversidades. Só que você, olha, preste atenção, só que você tem que ler segundo a ótica da nova aliança. Leia a Bíblia com a ótica da graça, porque essa comida é o Evangelho. Fala para o seu irmão, fala assim: a comida dos nossos dias é o Evangelho, é as boas novas. E olha só, e o melhor de tudo, sabe o que é? É que a dieta do céu, fala assim, a dieta do céu é comer, beber e dormir. Pastor, mas é bom demais. É. Fala assim, comer, beber e dormir. Coma da palavra, beba do Espírito e durma descansando, que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Tem que dormir. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, fala para o meu irmão, você tem que dormir. Você tem que dormir. Deixa eu te falar uma coisa. A maioria das pessoas que tem insônia, sabe o que é? Chega à noite e fica pensando nos problemas. E a maioria das pessoas que dormem são aquelas que chegam na cama, nem lembra que tem boleto para amanhã para pagar, e deita e dorme, ronca. E o ansioso fica lá angustiado, nervoso. Como que ele dorme assim, tão rápido? Mas fala assim, a dieta do céu é comer, beber e dormir. Assim aconteceu com Elias. Ele comeu, ele bebeu, ele dormiu e acordou de novo. Coma e beba novamente, até que você seja saciado. E com a força da comida que o anjo deu para ele, ele correu 40 dias e 40 noites. Ou seja, você ainda tem uma jornada. Fala assim, eu ainda tenho uma jornada. E sabe o que é o melhor? É porque Deus se faz presente na sua vida. Ele não vai te desamparar.
Elias estava lá estava debaixo, lá no deserto, debaixo daquela árvore, mas Deus estava lá, o tempo inteiro Deus com ele. Quando ele vai para dentro da caverna e orar para que a chuva caísse, Deus estava lá, falou: Elias, o que você está fazendo aí? A Bíblia diz, eu não vou entrar porque estou passado do tempo. O que você está fazendo aí, Elias? Ou seja, mesmo lá, angustiado, Deus estava com ele. Falando: o que você está aí? Crê somente que vai vir uma nuvem do céu. Aí Elias vira e fala assim: mas eu estou sozinho. Lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 10. 1 Reis 19, 10. Elias lá no monte orando para que caísse a chuva, né? Ele vira e ele respondeu: tendo sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Aí depois Deus vira para ele e fala assim: Elias, no verso 18, Elias, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Deixa eu te falar uma coisa, você está passando a luta, presta atenção. Tem hora que você fica achando, presta atenção, vou falar algo de Deus. Você fica achando que você está só. Meus amigos me deixaram, minha família me abandonou, a igreja, o meu líder, nem lembra de mim. Tem hora que Deus permite isso, porque Ele não quer mais ninguém do seu lado, porque Ele quer ser Deus na sua vida. Mas saiba que tem outros intercedendo por você. Você está aí achando que ninguém está lembrando de você, mas Deus levanta um parente, levanta um amigo, levanta um irmão, levanta um irmão lá na época que você converteu, lembra ele de você e ele está lá orando por você. Tem mais 7.000. Mas o melhor de tudo, sabe o que é? Está lá em Mateus capítulo 28, verso 21. E eis que estarei convosco até a consumação do século. Fala assim: eu jamais estou só. O Pai, o Filho e o Espírito estão comigo. Então não fique olhando para as suas adversidades achando que você está só. Não, você não está só com os irmãos, porque tem a igreja. E aqueles que estão fora da igreja? Nós oramos por eles todas as manhãs aqui, falando: Senhor, alcança esses desviados, traga-os para cá. Nem os que estão distante de nós estamos orando por eles. Agora, quanto mais você. Agora, tudo bem, de repente você não vai ver ninguém. Deus permite isso para que só Ele seja Deus. Vou te falar uma coisa: o Espírito Santo habita dentro de você. No mais profundo abismo, lá está. No mais alto lugar, lá está. Ninguém pode te separar do amor de Deus. Deus é amor. Fala assim, ninguém pode me separar do amor de Deus. Está lá em Romanos, amém? Ninguém pode nos separar. Mas Deus é amor. Fala assim: o Senhor é comigo em todo o tempo. Fique de pé agora, por favor. Nós temos a ceia. Então, não saia, não faça barulho. Agora eu preciso falar algo para vocês. Vem aqui. Olha aqui para mim, irmãos. Estou terminando. 1 Reis 19, 11 e 12. Elias estava ali na caverna, querendo um sinal, esperando uma nuvem que trouxesse a chuva. Preste atenção, queridos. E aí ele ora, manda o servo lá voltar, e ele volta e está ali orando naquela peleja, aguardando o sinal. E aí, olha só, disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante de Deus, diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Imagina só um vento que derruba pedra. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Imagina só um terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. E aí Deus falou. Deixa eu falar algo para vocês. Na velha aliança, um terremoto, um fogo.
Mas hoje, na nova aliança, é um cicio. Como é que você vai vencer a situação? Essa situação na sua vida? Ouvindo uma voz suave, que habita dentro de você. Ei, o Espírito é uma voz suave. Aquieta-te, acalma, a provisão vindo. Um cicio suave. A voz do Espírito hoje não é grito, é uma voz. Semestre agora eu vou ensinar para vocês sobre os dons do Espírito. Novamente, vou separar um final de semana, 1 ou 2, para ensinar a respeito dos dons do Espírito. E como você vai ouvir a voz do Espírito. A voz que vem do Espírito, ela é uma voz suave. Sim e não. Vai e não vai. Mas tem uma voz que está aí dentro de você. Sabe qual que é essa voz? Este é o meu filho amado. Fala assim, eu preciso ouvir essa voz, que eu sou filho amado, eleito, escolhido, abençoado, favorecido, amado de Deus. Caiu 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque eu sou filho amado de Deus. Aleluia. Agora fale com o Senhor. Fale com o Senhor. É importante você falar com o Senhor. Você viu Elias falando? Ele falou com o Senhor. É importante você conversar. Essa semana eu te desafio, fale com o Senhor. Fala, Senhor, eu não estou gostando disso. Isso não está legal. Senhor, me dá provisão. Senhor, me dá sustento. Declara. É importante você declarar a palavra. O Rodrigo vai estar aqui orando, né, Rodrigo? Terça-feira até sexta-feira. Vem aqui declarar a palavra, vem aqui orar, vem chamar a existência das coisas que você não vê, porque tem coisas no céu que já está preparada para você, que você precisa ter um olhar espiritual para desfrutar de todas as bênçãos. Bem, feche agora os seus olhos, volta agora para o seu espírito, começa a orar, chama a existência de vida abundante. Você que está sobrecarregado, fala para o Senhor, fala, Senhor, eu estou aqui sobrecarregado, eu quero descansar no Senhor. Abra a sua boca agora e começa a declarar palavras de vida, palavras de bênção. Tira o seu olhar do natural e olha para o sobrenatural. O mesmo Deus que fez ontem na sua vida é capaz de fazer hoje também. O mesmo Deus que operou milagres na sua vida vai operar de novo. Comece a orar, abra sua boca, declara bênção sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre as suas finanças, sobre a sua célula, sobre o seu ministério, sobre a sua vida espiritual. Abra sua boca, quero ouvir a sua oração. Chama a existência. O universo o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu sangue lavou, o peso do pecado ele levou. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Seja cheio do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito com salmos, com hinos, com cânticos. Desmaio abandonou, cessou seu respirar, em trevas se... Vamos cantar essa canção, bem alto. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Aumenta a sua voz. Onde estás, o rei?
Erga suas mãos. Ele venceu. Para sempre. Ele venceu. Ele venceu. Aleluia. Igreja, erga suas mãos, canta bem alto, declara isso. Ele é digno. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, amados, este pão e o cálice é para fazermos em memória dele, porque ele morreu e ressuscitou, e agora vive. Ele está sentado à destra do Pai, e de lá ele governa. Amados, é para lá que nós temos que olhar. Olha para mim. A ceia, ela devemos fazer hoje em memória do Senhor. Vocês estão lembrados lá da ceia no Egito? Quem está aqui, que é filho de Deus, você pode só tomar a ceia. Pastor, mas eu tenho falhas. Moisés não falou: olha, para comer da ceia, a Páscoa, só quem não tiver defeito e falhas. Ele simplesmente falou assim: olha, pode entrar para dentro, passar o sangue e comer.
Hoje nós vamos comer do pão, sem culpa, sem condenação. Você vai erguer agora esse pão, vai repetir após mim e falar assim: Senhor Jesus, eu vou comer do pão, sem culpa, sem condenação, sem acusação. Eu vou comer do pão, porque eu sou filho. Eu estou sentado à mesa dos filhos, e eu vou desfrutar de saúde, de vida, porque pelas suas pisaduras eu sou sarado. Eu sou sarado. Ao comer deste pão, eu como a vida de Deus, em nome de Jesus. Pega o cálice, erga o cálice, fala assim: este cálice é o cálice da nova aliança, da eterna aliança. O sangue foi derramado, trouxe a remissão dos meus pecados. Os meus pecados são perdoados. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Sobre mim não há mais culpa, não há mais condenação, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Eu sou completamente perdoado, e por isso eu tenho livre acesso à presença do meu Pai. Eu sou filho amado do meu Pai. Eu desfruto de vida abundante. Eu lanço fora todo medo, toda tristeza, toda acusação, todo receio de escassez, todo receio de todo mal sobre a minha vida. Eu lanço fora, porque eu sou filho amado. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu estou em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Aleluia. Coma do pão e beba do cálice. Aleluia. Vamos fazer o seguinte: fala para uma pessoa aí do seu lado, libera uma palavra de bênção sobre ela. Seja profeta de Deus. Abençoa a casa, abençoa as finanças, abençoa essa semana. É claro que ele vai desfrutar de um mês abençoado na presença de Deus. Fala aí para a pessoa do seu lado. Feito isso, nós estamos encerrados. Deus abençoe os irmãos. Semana poderosa no Senhor.